Às vezes, né, estudar uma peça pra gente que já mexe todo dia acaba se tornando ali rotineiro, né? Comum, vamos dizer assim. Só que pra pessoa que tá aí assistindo, no caso você, não sabe o que significa isso daqui, às vezes nem conhece essa peça aqui. Isso aqui é o terror das L200, isso aqui é o terror das 2.5. Isso aqui que deu uma má fama pra elas, sendo chamada de chaleira, tá? Isso aqui chama cabeçote. Cabeçote, corpo de válvulas. Vem aqui. Por quê? Porque é nele que vai as válvulas que fazem seu carro funcionar. Aqui vai o eixo de comando, tá? E aqui são as 8 válvulas, escape e admissão. Primeiro cilindro, segundo cilindro, terceiro e o quarto, tá? Nesses furos maiores são os bicos injetores. Nesses furos menores aqui, bem na frente do bico injetor, são as velas aquecedoras. Esses furos maiores aqui são os parafusos do cabeçote. Tem aqui dentro também. São 18 no total. E aqui é o sensor de temperatura de 2 pinos que manda sinal tanto para as velas aquecedoras quanto sinal para o painel. Desculpa, o painel é a temperatura para o módulo, tá? O painel é aqui nessa saída aqui na curvinha de 90 graus, tá bom? Então esse aqui ele manda para o módulo para acionar as velas ou não, tá bom? É esse aqui. Do outro lado temos aqui os prisioneiros, que é relacionado ao escape, tá? E esse outro aqui que é parafuso é relacionado à admissão, tá bom? Então aqui desse não é um cabeçote de fluxo cruzado, ele é um cabeçote de fluxo de apenas um lado. Então entra e sai, a admissão entra e sai o escape do mesmo lado, ele não faz o fluxo cruzado. Cruzado seria ele entrar a admissão por aqui e sair por lá, tá? Então esse aqui é uma tecnologia um pouco mais antiga ainda, tá bom? Por incrível que pareça, uma peça dessa aqui é bem barata hoje em dia, tá? Não é tão cara quanto as caminhonetes mais novas. Então vamos conhecer mais um pouquinho. Vocês viram aí que tem uns shorts, né? Demonstrando uma quadradinha que a gente vai mexer. Estamos aguardando chegar as peças. E eu falo que ela tá com o cabeçote rebaixado. E sim, tá com o cabeçote rebaixado, já conferimos, já demos o diagnóstico e vamos fazer a troca, né? Vamos trocar para poder deixar ela 100%. Mas o que é rebaixar cabeçote? Né? O que é isso? Geralmente quando você vai fazer o motor, você arranca o cabeçote, arranca essa parte. Você vai conferir a planicidade dessa parte aqui, ó. Isso aqui ele tem que estar plano. Se você passar uma régua aqui de aço em peno zero ou colocar numa superfície de vidro, né, ele tem que encostar todas as partes nessa superfície. Ele não pode ter uma parte mais alta. Por exemplo, se ele encosta as 4 partes aqui e o meio dele aqui está mais alto, existe uma tolerância, né, de alguns milésimos aí, milésimos não, centésimos, né, que pode ser colocado, porque a junta, dependendo ali da altura do pistão, o pistão ele vai bem aqui, ó, bem na cara. Ele passa um pouquinho do bloco. Então a junta faz, além de fazer a vedação, né, dessa mistura estanque, ela também deixa a altura do cabeçote em relação ao pistão. Se você pôr uma junta muito baixa, aumenta a taxa de compressão. Se você colocar uma junta muito alta, você destacha a taxa de compressão, né? O certo é ele andar 21 para 1. 21 partes de ar comprimido para uma parte de diesel. E essa é a mistura perfeita, correta, no qual essa peça aqui dá a sua melhor eficiência e deixa o carro também na sua melhor eficiência, tá bom? Dito isso, vamos elencar que quando você tem uma deficiência, né, na lubrificação ou na parte de arrefecimento, que são esses dutos aqui, tá vendo esses dutos grandes aqui? Esse que está mais escuro é onde passa óleo e esse aqui que está mais claro é onde passa água, tá bom? Então, ó, óleo, água, óleo, ó, tá vendo aqui, ó, óleo, olha aqui, ó, água, é bem nítido, tá vendo?
Então, quando você tem uma deficiência de arrefecimento, o que acontece? Já expliquei isso, até o porquê a gente usa o reservatório selado, o famoso kit gelo, né? Quando você deixa esse cabeçote, ele fica sem água, o que vai acontecer? O pistão tá trabalhando 600, 700 graus aqui. Ele vai irradiando, e ele, por ser uma peça de alumínio, ele vai dissipando esse calor. Se falta água, né, que é a água que rouba essa caloria dessa peça e joga para o radiador, o que vai acontecer? Essa peça eleva muito a temperatura. O que vai acontecer posteriormente? O alumínio, ele tem uma ótima dissipação térmica, isso é fato. Só que, se faltar o agente condutor, ele eleva demais. Se elevar demais, chega a um ponto que ele começa a se torcer, ele começa a torcer e queima a junta. O que é a junta? A junta é a vedação entre esses cilindros e a altura daqui. Se queima a junta de um cilindro para o outro, começa a passar compressão. E geralmente pega onde? Tanto na galeria de óleo quanto na galeria de água, que estão aqui, ó, do ladinho, tá vendo aqui? Então queima a junta, começa a passar a compressão dos cilindros, que era para ir para o escape, começa a passar para o arrefecimento, gera bolha lá no seu sistema de arrefecimento, joga água para fora e tal, vira aquela zorra que muita gente conhece. Quem não conhece, espero que vocês nunca conheçam, já evitem isso. Existem maneiras de se evitar, tá? Quem dá conselho é porque já passou por isso e quer o seu bem. Então, o reservatório selado, ele ajuda bastante nessa parte, tá bom? Aí vai de você acatar ou não. A gente só dá o conselho, tá? Pode não ajudar, mas minimiza o estrago. Só de você queimou a junta, dá para aproveitar o cabeçote? Não entortou, não empenou? Beleza, menos mal. Você não concorda comigo? Uma peça dessa aqui hoje, boa, tá? Você acha a peça aí hoje aí por R$900. Presta? Não sei. Eu só trabalho com algumas marcas e com pesos. Por que peso? Ah, Will, que tem cabeçote, que tem alumínio que é mais denso e tem alumínio que é mais poroso. Sabia dessa? Então, o peso manda muito. Se você tem uma densidade maior de alumínio, então você tem uma quantidade maior de área para se propagar o calor, né? Tem mais resistência. Se você tem um cabeçote mais leve, tem menos material, entendeu? É fato isso. Então a gente trabalha sempre dessa forma, tá bom? E então, quando ele aquece demais, ele torce. Lembra que eu falei no começo que se você colocar ele numa superfície plana de vidro, ele tem que encostar ele todo, né? Tem uma tolerância até. Quando ele empena, geralmente ele acontece o quê? Ele apoia os quatro cantos e esse meio que fica muito afastado. Porque ele vendo ele tá retinho, ele faz isso aqui, ó, dá uma contraída nessa peça. E aí o que o pessoal geralmente faz e não pode? Ele joga isso aqui numa plana. Tem uma ferramenta que chama planadora, nas retíficas, né? E aí ela vem fazendo o que? É um disco, você regula a posição, o tamanho certinho. E aí ele vem cortando. Ele vai cortando essa parte aqui. Então geralmente ele começa a cortar, ele pega aqui, aí aqui no meio não pega, aí ele passa o cabeçote todinho aqui pega e aqui pega de novo. E as partes que estão mais altas, essas aqui estão mais fundas, não vai pegar. Então ele tem que vir desbastando essas partes até fazer uma superfície plana e lisa, totalmente. Fica até espelhadinho, fica até bonito isso aqui. Entendeu? Então o que acontece? Você tirou o material do cabeçote. Lembra que eu falei que para ter uma razão de estanque ele tem que ser certinho, de acordo com o que foi projetado? Então lá fala de 93,9 a 94,1 milímetros, que é a espessura dessa parede aqui, ó. Daqui da tampa de válvulas, né? Do encosto da tampa de válvulas até essa parte lisa aqui do cabeçote, tá? Como que eu faço isso? Eu confiro isso como? Tem que precisar de uma ferramenta muito específica? Não. Isso aqui, ó. Um paquímetro, tá? Simples demais. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu paquímetro, você vai vir aqui, ó, na lateral dele, vai regular ele certinho. Puxa bem, tá? Aí vamos travar ele aqui, ó. Deixa ele bem encostadinho, tá bom? Ó. Quanto que tá dando aqui, ó? 94,1. Tá vendo? Certinho.
94 milímetros, ponto alguma coisinha. Então esse aqui tá na medida ainda ok. Esse aqui tá um cabeçote novo praticamente, tá bom? Vamos medir outra parte agora. Medir aqui atrás. Esse aqui é o famoso quarto cilindro, né? O pessoal fala que tem uma água aqui que não pode tirar, não sei o que, não sei o que lá. Até hoje, muita falação e nada comprovado. Vamos medir aqui, ó. Será que vai dar a mesma medida? Será? Será? Ó. Quanto tá dando aí? Mesma coisa, né? Zeradinha lá, ó. 94 milímetros. Então assim, é essa a conferência, tá? Essa é a conferência. Ó. Essa é a conferência. Bem simples, bem prática, tá bom? Aqui na frente. Primeiro cilindro. Mesma coisa. Vamos colocar aqui. Ó. Quanto tá dando aí? Certinho. Tá fora. Vou pegar aqui em cima. Aqui não tá pegando, peraí. Ah, agora deu. Aqui deu. Tava fora. Ele tem que pegar aqui, ó, certinho, ó. E aqui. Olha lá, aí tá certinho. Porque se ele pegar fora aqui, ó, se ele não apoiar, ele dá menos, tá? Então esse cabeçote aqui, ele tá ok. Ele tá muito bom ainda. Dá pra ser aproveitado, tá bom? Esse aqui a gente tirou de uma caminhonete. Mas fazendo aqui todo o procedimento, ele está ok. Então agora a gente vai montar esse cabeçote, vamos colocar as válvulas neles, fazer o assentamento, tudo certinho. Conferir a estanqueidade, né? Porque já tem outros shorts aí que eu mostro um cabeçote desse que tem várias trincas aqui na anticâmara. A anticâmara são essas galerias aqui onde faz a pré-explosão, tá bom? O bico ele injeta aqui na anticâmara, aí ele joga para dentro do cilindro, entendeu? Ele não joga direto na cabeça do pistão, ele joga na anticâmara. E essa peça aqui, ela não é alumínio, ela é de fundição, entendeu? Ela é tipo um ferro fundido, um aço, uma coisa assim, um aço forjado. Não é ferro fundido não, é aço forjado, tá? E aí com o tempo ela começa a criar ranhuras aqui, ó. Se você notar, olha aqui onde o pistão passa, onde a junta passa. Então ela pega meia anticâmara. Conforme vai indo, vai criando fissuras aqui nessa boquinha, ó. E aí se ela passa aqui da junta para cá, ela começa a passar compressão para o sistema de arrefecimento, criar algumas bolhas e tal. Esse aqui tá muito bom, tá? Não tem nada visualmente aqui, mas vamos fazer o teste de estanqueidade dele. O que é o teste de estanqueidade? A gente fecha todas as galerias, né, de água e bota pressão nele dentro de um tanque. Então ele não pode borbulhar. Se borbulhar, ele tá errado. E o assentamento de válvula é bem tranquilo. É só colocar as válvulas aqui e fazer o assentamento. Você já deve ter visto alguns vídeos aí no YouTube fazendo isso. É bem sossegado. E pôr ele para uso, certo? Gostaram de conhecer um cabeçote da L200? Cabeçote do 4D56? É isso daí. Geralmente quando alguém dá um esquente, você tem que pedir para conferir essas duas coisas: planicidade do bloco e do cabeçote, o que o pistão está passando para cima para definir a altura da junta, e a estanqueidade do cabeçote, se não foi danificada. Esses três itens, tá ok? Tá tudo 100%? Então é só trocar a junta queimada e vida que segue, tá bom? Gostou? Chama na Rota 67. Já curte, comenta e compartilha, e já se inscreve aí para você ficar por dentro de mais assuntos técnicos e relevantes para sua vida, dono de chaleira, dono de L200 e pajeiro. Obrigado, até mais. Tchau!